Sejam muito bem-vindos ao Marketing Cash, estratégia de guerra para dominar o mercado. Eu sou Ricardo Castilhos e hoje nós estamos aqui com o grande Jackson Bearzi. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo. Mais uma vez agradeço aí pelo convite. Vamos fazer valer muito a pena esse podcast de hoje. Show de bola. Cara, você é corretor imobiliário. Bom, evidentemente que você trabalha com imóveis, né? E acho que já vamos partir para isso. O que você... Conta um pouco da tua história, como é que você resolveu ser corretor, como é que surgiu isso na sua vida, quantos anos tem de experiência, enfim, fala um pouquinho de você. Então, antes de ser corretor, eu era funcionário público, né? Eu fui funcionário dos Correios por 13 anos, de 2004 até 2018. Em 2018 eu ia completar já 14 anos. E foi no momento que eu decidi sair. Decidi abrir mão do concurso público, da estabilidade, né? Todos os benefícios que eu tinha em decorrência de uma carreira totalmente incerta, sem saber quanto que eu ia ganhar, sem saber quantas horas eu ia ter que trabalhar por dia, quantos dias por semana, enfim. Totalmente, saí dos totalmente certo para o totalmente duvidoso. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha também consciência de que tudo dependeria de mim. Então, nos 13 anos de Correios, eu sempre fui com muita iniciativa, sempre busquei sempre trabalhar com afinco, né, cuidando dos números. Eu fui gerente de mais de 15 agências, né, nesses 13 anos. Então, sempre me dediquei bastante. E aí, quando eu tomei essa decisão, eu já pensava que eu teria que trabalhar da mesma forma, só que em contrapartida, os meus rendimentos poderiam ser maiores. Então foi a partir de um convite aí de dois amigos meus que um já tinha imobiliária e o outro era corretor na imobiliária, e me explicaram como é que funcionava, como que era o mercado. Depois eu conversei com outros corretores que eu conhecia na época para buscar mais informações e acabei tomando a decisão aí. Foi uma decisão muito difícil de tomar, com certeza, mas também foi uma decisão assim muito racional, porque naquele período assim a gente já tinha... Eu recebi o convite para ser corretor em 2016 e eu acabei saindo dos Correios só em 2018. De 2016 a 2018 eu me organizei financeiramente. Então, tudo que eu tinha de conta que estava mais atrasado eu acabei pagando, tudo que eu tinha de financiamento, essas coisas fui eliminando para ajustar o meu orçamento justamente de acordo com o que a gente recebia, eu e minha esposa. E aí no comecinho de 2018 ali as coisas mudaram na empresa que ela trabalhava. Ela acabou tendo um aumento de salário e o salário dela sozinha equiparou ao que a gente ganhava junto. Daí ela falou assim: olha, agora se você quiser sair, você não receber nada até o final do ano, eu aguento as pontas aqui, então você pode ir. Então foi nesse momento que eu falei: então agora vamos partir para um outro mercado, vamos mudar. Eu já sofria muito, né, questão de saúde também. É muito difícil ser funcionário público, principalmente quando você tem uma característica mais empreendedora. Você acaba sendo muito limitado em algumas coisas. E quem é proativo, quer resolver, ele acaba tendo muito problema. Porque a iniciativa pública, ela não permite que você tome iniciativa sozinho, né? Você não decide as coisas sozinho. Às vezes você precisa de uma licitação, às vezes você precisa de uma ordem superior. Então, enfim, estragou um computador numa empresa é muito fácil. Você liga para o cara vem e resolve. Agora, quando é no serviço público, você tem que abrir um chamado, aí é 4 horas para responder, daí responde e fala: não, vou ter que ir aí, é 7 dias para ir lá. Então, assim, você tem que ter muita paciência e saber lidar, assim, tem que ter cabeça muito fria. E quando você acaba querendo resolver as coisas rápidas, você pensa muito nas outras pessoas, você acaba tendo problema, né? Principalmente no sentido psicológico. Porque você começa a se cobrar muito, né? Você se preocupa com a sua imagem e você vê que as pessoas, o cara não resolve. Eu vim aqui para resolver meu problema, o cara não resolve. Então, acabou desgastando. Foi por isso que eu acabei migrando aí para a iniciativa privada de novo. Mas deu super certo. O empreendedorismo, então, meio que te trouxe saúde mental de novo? Cara, eu acho que não. Assim, ó, me ajudou porque eu sei que eu só dependo de mim. Sim. E isso, de certa forma, me conforta, porque eu sei do meu potencial. Mas você não tem estabilidade e segurança então, financeira. Assim, às vezes acontecem algumas coisas que eu preciso criar outras alternativas. Às vezes eu preciso tirar um coelho da cartola.
Tá. né? Às vezes, assim, o corretor, ele nem sempre ele vende todos os meses, Sim. né? Às vezes ele vende, demora para receber, tem a questão contratual, às vezes você vendeu hoje, o cara vai pagar a entrada daqui 60 dias, ou o cara parcela a entrada. Então, enfim, a comissão vem vindo de uma forma gradativa. Então, da mesma forma, eu ainda não tenho total paz, mas eu acho que isso em nenhum trabalho você vai, nossa, aqui é uma maravilha, aqui eu não preciso fazer nada. Eu acho que sempre vai ter algum entrave, alguma coisa. Mas eu me sinto muito mais feliz trabalhando assim do que tendo que cumprir horário e tudo. Uma coisa que eu queria falar, a questão principalmente quando você tem, às vezes, está passando por um quadro de depressão, alguma coisa assim, quando você está trabalhando, você tem a carteira assinada, você tem que ir trabalhar, né? E, de certa forma, isso é melhor do que você fazer teu horário. Porque se você tem um problema psicológico, que nem a depressão, você não tem vontade de trabalhar naquele dia e você não precisa ir. Ninguém vai te cobrar se você não for. Sim. Então, exigiu para mim um pouco mais de dedicação do ponto de vista psicológico para eu melhorar, né? A questão de eu ser autônomo. Então, isso fez com que eu soubesse lidar com algumas situações que eu não estava precisando lidar antes. Entendi. Cara, então lá, 2018 você virou um corretor imobiliário. Isso daí já... 7 anos, vai fazer... 7 anos aproximadamente aí na lida. Como você... Primeiro que assim, né, você trata de imóveis, né, especialmente na questão da venda, na venda de imóveis. Então, é um produto aí de um ticket alto. Então, nós estamos falando aí de imóveis que podem hoje qualquer coisinha hoje é 130, 150 mil. Um até lá, 2 milhões, 5 150 milhões. 150 milhões. Não tem gasguinha. 150 milhões. Cara, tudo isso envolve um pilar muito forte que é relacionamento com o cliente. E confiança. Então, porque imagina o seguinte, o cara vai pegar e colocar lá 150 milhões numa indicação de imóvel que você está oferecendo para ele. Como é que você faz para criar esse relacionamento com o cliente e para você fazer uma manutenção desse relacionamento do cliente visando a confiança sempre? Na verdade, assim, a questão de relacionamento, eu sempre tive um hábito, até acredito que muito positivo, de ter sempre bons relacionamentos. Sempre evitei muita confusão, sempre evitei de criar intriga. Então, assim, todo mundo que me conhece dificilmente vai ter alguma coisa negativa para falar de mim. Então, eu sempre preservei bons relacionamentos. Então, assim, a princípio, expandi o máximo possível os relacionamentos, né? Hoje eu já trato isso de uma forma já mais profissional. Uma vez era totalmente aleatório, sem nenhuma pretensão, né? Mas depois, no futuro, isso acabou me trazendo bastante benefício. Mas eu penso o seguinte, assim, essa questão do que oferecer e para quem oferecer, primeiro é o que oferecer. Então, primeiro eu vejo o que eu tenho na mão e a partir disso eu falo, cara, para quem isso aqui serve? Será que isso aqui serve para uma empresa? Isso aqui serve para qual pessoa? Então, como eu conheço bastante gente, chega um imóvel para mim lá, poxa, um apartamento de 2 quartos. Eu já tenho uma carteira de clientes hoje que eu sei para quem oferecer. Lá no começo eu trabalhava de uma forma totalmente diferente, eu trabalhava o inverso. Então, assim, no começo eu trabalhava buscando o cliente e hoje eu trabalho buscando o imóvel. Então, a partir do imóvel, eu sei para quem que eu vou vender. Então, como eu já tenho muitos clientes na carteira, o pessoal me liga, Jackson, estou com isso aqui para vender. Eu já penso, para quem que eu posso oferecer isso aqui? Então, tudo vai fluindo de uma forma mais tranquila. E você tem tudo na cachola aqui, cara? Não, cara, eu tenho um CRM, tenho planilha, tenho site, tudo eu vou catalogando, né? Principalmente quando vem alguma coisa de outro corretor. Então, assim, às vezes a gente está num grupo lá, o corretor manda um negócio e eu tenho um cliente, eu mando para o cliente. Então, tudo eu anoto. Esse imóvel aqui foi o corretor tal que mandou, encaminhei para o cliente tal. Porque depois o cliente quer visitar e aí eu perdi a conversa. Então, eu tenho que levar tudo muito organizado para eu não me perder depois. Entendi. Então, assim, a questão de organização era uma coisa que no começo eu me bati muito.
questão de rotina e a questão de organização, porque primeiro por não ter rotina, nossa, nos 3 primeiras semanas assim eu levantava e falava, cara, agora eu vou aonde? Vou fazer o quê? Tipo assim, eu vou para imobiliária, vou visitar alguém, eu não agendei nada com ninguém, o que eu faço agora? Então, assim, no começo foi muito difícil para mim mudar de uma questão que eu tinha uma rotina totalmente definida. Acordava às 5h30, pegava o ônibus às 6, chegava às 7h30, tomava café. Aí 8h30 já estava trabalhando, 9 horas abria a agência, 5 horas fechava, 5h30 pegava o ônibus, 7h30 ia pro cursinho, 10h30 estava em casa. Então essa era a minha rotina. E depois, cara, que parou tudo isso, o negócio, assim, exigiu um pouco mais dessa parte de organização. Então eu aprendi a usar o CRM, eu cadastrava todos os meus clientes bonitinho lá. Aí conversei com o cliente, eu pegava a conversa e colocava lá no CRM também, para eu saber em que pé que estava o assunto, fazia visita. Então eu usava bem assim, né, os sistemas. E hoje eu já não tenho um sistema tão complexo quanto eu tinha na época, que era muito bom. Hoje eu tenho um sistema um pouco mais simples, mas mesmo assim daí é muita agenda. Só que daí te dá mais agilidade, né? Sim. Às vezes também a pessoa fala assim, não, tem um sistema aqui maravilhoso. Você gasta mais tempo Sim, você vai organizando o alimentando. sistema do que ligando pro teu cliente, Isso. vendendo, conversando. Isso, você fica tem muito essa tempo estimativa? alimentando. Tipo assim, quanto tempo você gasta marcando reuniões e quanto tempo você gasta nas reuniões? Cara, se for levar tudo ao pé da letra, assim, catalogando e tudo, cadastrando o imóvel no sistema, cara, você perde aí pelo menos meio período, assim. A parte burocrática, Isso, meio período você administrativa. acaba ficando... Então, no começo era assim, eu chegava bem cedo na imobiliária, 8h30, 8h30 já estava lá. Então, até umas 9, 9h30, sistema. Aí eu ia pra rua. Aí à tarde, começo da tarde até umas 2, 3 da tarde, escritório. Depois eu ia pra rua de novo. Que daí eu já saía, fazia o que eu tinha que fazer, depois já ia embora. Então eu sempre organizava, daí comecei a organizar minha rotina assim. Então quando tinha reunião, visita para cliente, eu marcava depois das 9 até umas 11 e pouco, meio-dia. Depois à tarde eu ia para o escritório e marcava tudo para depois das 3 também, para eu conseguir organizar a rotina. E assim com o tempo eu fui organizando, né? Que legal. É porque assim, né, organização profissional que não se organiza também não... Cara, no mercado imobiliário é assim, ó, você piscou, o cliente foi embora. Tem muita gente também, né? Tem muito corretor, assim, tem muito corretor, por um lado é bom, sabe? Não é tão ruim, assim. Eu costumo dizer que a gente não disputa tanto o mercado, exceto quando a gente fala de lançamento. Quando a gente fala de lançamento é muito mais competitivo. Agora, quando a gente fala de imóvel pronto, né? É que a gente fala assim de imóveis usados, é diferente. Aí você ter mais corretores ajuda. Se você tem um sistema que te favorece para você trocar essas informações, ou uma imobiliária que acaba reunindo o pessoal para vocês, né, poder apresentar os imóveis, enfim, acaba ajudando bastante, sabe? A gente acaba dando mais celeridade nas vendas. E como é que você faz para se destacar, assim, já que tem um monte de corretor em Cascavel? Cara, assim, não sei. eu vou ser bem sincero com você. Uma coisa que me chamou bastante atenção no teu Instagram é porque a qualidade das fotos são ótimas. Assim, eu acho que você capricha bem na qualidade das fotos dos imóveis. O teu material de publicação, né? As postagens, enfim, você bota umas letras meio diferentes lá e oferta e tal. É legal, cara. Eu tento sempre assim. Eu acho que o primordial para mim é sempre tentar fazer diferente do que todo mundo tá fazendo. Eu acho que o principal é isso aí. Poxa, agora eu tô fazendo podcast, que daqui uns dias você vai ter um monte de corretor querendo fazer podcast. Ótimo, tá aberta aqui a casa e queremos... Então, assim... Sabe uma coisa, isso é legal, assim, só fazer um parênteses. É legal porque, assim, ó, tem muita coisa acontecendo em Cascavel, tem muito movimento acontecendo, e o imóvel, como é um produto de, assim, extremo alto ticket, né, um valor alto do imóvel, muitas vezes as pessoas elas não compram porque elas têm algumas inseguranças na parte técnica. Por exemplo, vou comprar um imóvel, tá, mas especialmente os usados, né? Mas será que a fiação tá boa ou tá podre? Daí mofo, não sei o que, tá. E assim, é claro que o imóvel novo, ele vem lindo, maravilhoso. Mas assim, espera um pouquinho pra você começar a ver o que acontece. O pessoal fala muito de imóvel novo, né? Então, assim, o imóvel novo, uma das maiores dificuldades quando o cliente começa a morar no imóvel
É que assim, ele tá ali, tá novo, então, tipo assim, o encanamento nunca foi usado, o telhado às vezes, né, não aparece muita coisa, mas aí você passa a morar, começa a usar, principalmente parte hidráulica, né? Começa a usar, então começa a aparecer infiltração e tal. Daí o cara, pô, comprei aqui, tá dando problema, mas é que é coisa que não tem como ver antes, né? Então, assim, algumas coisas a pessoa só vai saber depois que ela for morar. E o imóvel usado já é um pouquinho mais perceptível, né? Você chega lá, você já vê, poxa, aqui tem uma marquinha de infiltração, aqui tô vendo que a tinta é tal, né? Tô vendo aqui o cano, não sei o quê. Então, assim, vai percebendo. Então, eu acho que tanto imóvel novo quanto imóvel usado, assim, você corre o risco de sofrer com alguma coisa logo que você entra, né? Mas a diferença é que o imóvel usado, geralmente, ele tem a garantia ali, daí o próprio construtor já vai e resolve, né? Às vezes tem também o seguro, a Caixa mesmo tem o seguro residencial, aconteceu alguma coisa. Financiamento geralmente é para imóvel novo, né? Hoje a gente percebe através da política de crédito que favorece mais o imóvel novo. Mas tanto o novo quanto o usado permitem esse financiamento também, sem problema nenhum. Então hoje a gente tem uma política como a do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ela favorece muito mais os imóveis novos do que os usados, né? Você pega em alguns casos o imóvel usado, ele vai financiar no máximo 65%. E você pega o imóvel novo, financia... É que depende também da faixa de renda, né? Mas o imóvel novo, em média, é 80%. Né? A gente vê também, assim, até a gente fala, né, o arte em estratégias de guerra para dominar o mercado. A gente vê muito forte uma tendência, e não é de um, são de várias ferramentas, que tentam automatizar esse processo sem o corretor. Então lá, sei lá, Quinto Andar, outros aplicativos, né, tem vários, né, que tentam tirar o corretor do meio de campo. Eu tenho uma crítica forte com relação a isso, porque eu acho que essas ferramentas elas ferem diretamente a regulamentação do CRESSE, entendeu? Porque se existe uma profissão, né, é a mesma coisa que eu, sei lá, disponibilizar um robô para fazer petição e protocolar como se fosse um advogado. Sim. Não, você tem que ter um advogado profissional formado. Exatamente. Né? Eu tenho severas críticas a esses sistemas uniformatizados de compre o seu imóvel você por conta, sabe? Eu vejo assim, ó, em alguns casos, automatizar facilita. Por exemplo, o caso de um lançamento, cara, é perfeitamente possível você usar ali uma ferramenta onde a pessoa vai lá, poxa, eu quero uma simulação de dando tanto de entrada, como que vai ficar as parcelas, balões e tal. É muito mais fácil. Aí ele escolhe a unidade, então assim, é perfeitamente possível o cara comprar um imóvel na planta sem o uso de corretor. Eu acho possível. Porém, é o que eu sempre falo para meus clientes, você sair daqui, você está comigo, você sai daqui, você vai direto na construtora. A construtora vai tentar te vender um produto dela, mas nem sempre o produto dela é o que vai se encaixar para você. Então, assim, eu não tenho nenhum compromisso direto com nenhuma construtora, mas ao mesmo tempo eu tenho a obrigação de oferecer os produtos de todas. Então, o cara vem, eu quero um apartamento de 3 suítes, eu vou mostrar para ele tudo que tem na cidade. Então, assim, nem sempre a pessoa indo sozinha e chegando na construtora, às vezes ela corre um risco muito maior de comprar alguma coisa e se arrepender do que estando comigo. Eu costumo dizer que eu não sou um vendedor, eu acabo fazendo um trabalho muito mais de uma prestação de serviço do que uma venda. Então, assim, quando o cliente vem para mim, a gente primeiro faz uma entrevista, vê como que é a realidade dele, aonde que mora, como que é a rotina com os filhos, escola, trabalho, o que gosta de fazer. Às vezes o cara vem, poxa, eu quero comprar um apartamento. Uma vez, fui mostrar um apartamento, o cara chegou assim, carro arrumadinho, lindo, sabe? Dava pra ver, falei, esse cara gosta de carro. E aí chegou, subimos, olhamos um apartamento, olhamos uma área de lazer, tudo gostou, a mulher grávida, ia vir um bebezinho. Aí eu falei assim, cara, por que você quer morar no apartamento? Daí ele, é porque vai ter área de lazer e não sei o que, né? E aqui a localização. Daí eu falei, a conversa foi fluindo. Aí uma hora eu toquei no assunto do carro. Falei, pô, cara, esse carro aí, esse carro é meu xodó, não sei o que, eu adoro o carro. E, poxa, sábado de tarde eu sento, lavo o carro, fico a tarde inteira, desmonto, lavo o motor, eu mexo tudo.
Daí eu falei, poxa, cara, mas e se você não puder fazer isso aí mais? Ele falou assim, cara, eu adoro carro, velho. Assim, eu, final de semana, vou no autódromo, eu tô sempre lendo sobre carro. Poxa, eu percebi que carro era um negócio dele, sabe? E aí eu falei assim, então, cara, você sabe que no apartamento não vai dar para você ficar lavando o carro, né? Você vai ter... Daí ele falou, então, eu tô pensando nisso também. Às vezes era melhor eu ver uma casa ou um sobrado e tal, né? Daí eu falei assim, e ter quintal? Você gosta de ter quintal? É de boa? Você gosta de cortar grama? Eu falei, cara, não gosto. Eu falei, então vamos ver um sobrado. Pega um sobrado, às vezes tem um terreno um pouco menor. Você vai ter, de repente, um espaço que dá para tua criança brincar. Em contrapartida, você não vai ter tanto terreno para você ficar, né, cortando grama, lavando calçada. Eu acho que é isso mesmo. Então, assim, através de uma conversa, a gente acaba descobrindo qual que é a real do cliente. Então, às vezes, nem ele mesmo sabe que para ele aquilo pode acabar sendo uma decisão ruim. Então, através dessa conversa, dessa entrevista, a gente acaba direcionando. Até porque cada família acaba se encontrando numa fase diferente da vida, também, né? hoje isso é uma coisa muito mais perceptível. Uma vez, nossos pais, Ricardo, eles compravam um imóvel e eles ficavam ali a vida inteira mesmo. Hoje a gente percebe que conforme o momento da vida da família, eles vão mudando. Por exemplo, um casal que está começando a vida, muitas vezes vai para um apartamento de 2 quartos e eles ficam ali 5 anos. Né? Hoje muita gente não tem essa noção de que você pode vender o imóvel mesmo estando financiado. Então, assim, o casal vai ali, mora 5 anos num apartamentinho, 2 quartos, poxa, a mulher engravidou, vamos para um apartamento maior. Vamos para um apartamento de 3 quartos. Aí vende aquele ali, quita o financiamento, o apartamento já valorizou. Tipo, eles compraram o apartamento por 190 mil, o apartamento hoje já vale uns 300. Quita o financiamento, sobrou mais um pouquinho, hoje a renda deles é maior, consegue financiar um pouco mais. Eles saem de um apartamento que era 190 mil para ir para um de 800 já. Um cara consegue fazer um planejamento assim de vida? Tipo, vamos lá. Claro, evidentemente que comprar na planta é muito mais barato do que comprar coisa pronta, né? Você tem a questão da coisa pronta. Mas se, por exemplo, se o cara pegar um corretor de confiança e falar assim, bicho, ó, minha vida... Comecei agora a minha vida, né? Digamos lá, tem um trabalho e tal, não sei o quê. Aí, pretendo daqui 2, 3 anos casar, ter 1, 2 filhos, Ele já consegue, por exemplo, comprar um imóvel na planta, um imóvel dentro da questão dele. Então, se ele é novo, ele vai pegar um estúdio, vai pegar um apartamento 2 quartos, um suíte 1 quarto. Isso, geralmente o pessoal exatamente. acaba indo, Aí depois já vai se preparando para ter uma família. Aí ele já, sei lá, compra um outro imóvel na planta. Dali 5 anos ele já está com a família constituída. Vai ficar nesse período porque uns 10, 15 anos, né? Ou mais, né? Digamos uns 20, 25 anos num apartamento, que é onde, digamos assim, tá, é a vida mais madura dele, né? Então, emprego, filho, etc. O filho cresce, daí vai para uma faculdade. No que o filho sai da faculdade, aí fica muitas vezes aquele casarão, exato. 2 pessoas. Daí é um ambiente meio depressivo. E aí tem outra coisa. Muitas vezes esses apartamentos ou casas, eles não foram pensados para idosos. Então, por exemplo, as portas não são de 90 no mínimo, são portas apertadas, né? Às vezes até questão de corredor, elevador, tudo, Isso. Né? Então, assim, o que acontece muito? É bem isso que você falou. O casal vai primeiro para um apartamento pequeno, aí vai para um maior, aí às vezes vai para uma casa e chega lá no final da vida, os filhos todos foram embora e aquele casal que está lá já de idade quer sair da casa grande para ir para um apartamento menor, mais no centro, que é mais perto seguro, do supermercado. Tem que ter vizinho. Isso. Então, assim, acontece com muita frequência isso. Tanto que durante um bom tempo eu acabei atendendo vários clientes assim, que saíram de uma casa grande e aí eles falaram, cara, não compensa para mim mais ter um imóvel de 1,5 milhão e deixar todo o meu dinheiro em imóvel. Tanto que ele tinha, a casa dele era 1 milhão e 300 ele estava pedindo na casa. Comprou um apartamento que era metade do valor e aí ele deixou a casa para vender. Aí, por fim, acabou aparecendo uma proposta com 30% de desconto, só que era no dinheiro. Ele falou, olha, para mim é muito melhor eu pegar isso aqui no dinheiro e ficar com o dinheiro aplicado, porque a gente já está de idade, ele com 75, a mulher com 70. Ele falou assim, agora a gente pode viajar,
A gente, se precisar, né, Deus o livre, tiver um problema de saúde, o dinheiro está na conta, é muito melhor do que eu ter outro imóvel. Então, eu prefiro dar um desconto e pegar no dinheiro do que eu vender no preço cheio e pegar outro imóvel e eu fico, né, fico o meu capital todo aplicado, né, todo imobilizado. Então, dependendo do caso do cliente, é aquilo que eu falei, é impossível uma ferramenta, né, totalmente digital levar em consideração essas coisas, porque são muitas variáveis. Sim. Né? Então, cada cliente toma a decisão de uma forma particular, nem sempre é racional. Né? Um percentual é racional, um percentual é emocional, então a gente vai precisar muito ainda de corretor e cada vez mais corretores, para a gente ter mais celeridade na hora de vender, na hora de fazer negócio, a gente conversando entre nós, né? Ó, tô com um negócio aqui e tal, tem cliente. Então, as coisas vão acabar ficando mais rápidas e também para a gente acabar criando uma cultura de mercado também, né? Para justamente acontecer isso aí. O cara já vai começar a vida dele pensando, não, vou morar aqui, daqui 5 anos eu vendo, compro outro, ou troco, ou compro um na planta e alugo esse aqui, daí o financiamento do outro, o aluguel desse paga o financiamento do outro, e assim ele vai, é possível. A gente está falando de gente que compra imóvel para morar, né? Morar. Aí você tem um outro público que são os investidores. O investidor é um cara... pensa totalmente diferente. Totalmente diferente. O investidor é assim. Primeira frase que eu costumo falar é que comprar imóvel nem sempre é investir. Muita gente fala, invista calma. Né? Comprar imóvel nem sempre é investir. Depende de muitas coisas. O investidor, assim, geralmente ele quer ter o retorno o quanto antes. Né? Ele não quer esperar 5 anos para ele vender aquele imóvel. O dinheiro dele está parado. Ele quer ter um retorno o quanto antes. Então ele leva em consideração algumas coisas que o cliente final não leva. Então a gente tem que fazer muita conta para o investidor. Eu costumo trabalhar muito com planilha, então eu chego lá e falo, olha, você comprar o imóvel na planta aqui, você vai começar com a parcela assim, vai evoluir mês a mês desse jeito, lá no final você vai ter tanto para quitar, o imóvel provavelmente vai valer tanto, aí eu tenho que trazer um histórico, né? E esse histórico também precisa ser muito bem detalhado, porque, né, a gente percebe, claro, os ciclos do mercado imobiliário, mas a gente também vê que, dependendo da condição política e econômica do país, podem haver algumas mudanças de rota. Então, precisa ser muito, muito bem verificado esse histórico, né? E levado em consideração as divergências que podem acontecer durante o caminho. O investidor, ele é extremamente racional. Né? E ele quer ganhar dinheiro, às vezes até na tua comissão. Então, assim, é bem complicado. Trabalhar com investidor não é para qualquer um. Geralmente o investidor, ele é uma pessoa muito inteligente, que já fez vários negócios, ele já conhece muito de documentação, ele já conhece muito de negociação, ele tem a forma dele de negociar, que às vezes você tem que pegar e botar o comprador e o vendedor assim, frente a frente, para deixar eles, porque a chance de dar certo é muito maior. Sim. Deles dois do que eu ficar aqui no intermediando. Então o investidor, ele exige uma capacidade muito maior do corretor para conseguir trabalhar. Bom, o corretor que ele é novato, né, terminou o curso dele de corretor imobiliário. Legal, parabéns, pegou lá o diploma, etc. Aí tem um desafio. Ele precisa ter contato com pessoas, ele precisa ser conhecido. Sim. Porque ele vende para pessoas e ele é autônomo. Sim. Então ele depende dele mesmo. Tem algumas dicas aí para corretores novatos, para eles... Onde é que acha esse povo que quer comprar imóvel? Sabe, no começo eu demorei 3 meses para fazer a minha primeira venda. Demorei 3 meses para fazer a primeira venda, e quando eu vendi a casa ainda não estava com a documentação totalmente completa, demorou mais uns 3 meses para eu receber a comissão. A primeira comissão veio com 6 meses. Então, assim, o que eu vivi e o que eu evito que corretores especiais, os corretores que trabalharam comigo, né, que foram mentorados por mim, o que eu tento trabalhar? O primeiro passo é você buscar as pessoas que já te conhecem, né, os seus amigos, os seus parentes, né, você fazer um contato, olha, né, acabei fazendo uma migração de carreira aqui, estou trabalhando com isso agora, será que eu posso te ajudar em alguma coisa? Para mim, no começo, foi muito fácil a questão de captação. No primeiro dia que eu estava trabalhando efetivamente como corretor, eu liguei para um amigo meu, que ele mora lá em Londrina agora, e ele falou assim, cara, vai lá no meu sogro,
que ele quer vender o prédio dele. E naquele dia, por coincidência, tinha sido lançado um desafio de manhã. Falaram assim, olha, essa semana cada corretor vai ter que trazer pelo menos um imóvel com valor acima de 1 milhão para a carteira da imobiliária. E, cara, eu saí da reunião, liguei para esse meu amigo e falou, vai lá e fala com meu sogro, que ele quer vender o prédio. Fui lá, busquei, tirei as fotos, captei tudo certinho, 1.400.000. Era o valor do prédio na época. Então, assim, o modo mais fácil de você começar é entrando em contato com quem já te conhece, quem já sabe como que você é. E também é muito importante no começo você aprender sobre os produtos. Hoje a gente tem, assim, diferentemente de quando eu comecei a trabalhar, na época era muito apartamento. E hoje nós temos muitos terrenos. E o terreno ele é um produto relativamente fácil de vender, né? Você vai saber a metragem, a condição de pagamento, localização e basicamente é isso que você precisa saber. A questão de documentação, se o terreno está na planta, vai ver isso depois, né? Até provavelmente a própria incorporadora vai tratar desse assunto, né? Então é muito mais simples de você fazer um negócio. Então hoje eu acredito que o caminho tem que ser meio por esse. Você trabalhar com as pessoas que você já conhece, com produtos que não são tão complexos, né? Você pega um imóvel de revenda, por exemplo, é muito mais complexo de vender. Você precisa saber documentação, tirar negativas, você precisa, uma série de coisas. Às vezes tem financiamento, às vezes o imóvel está financiado e o comprador vai usar um consórcio, aí, nem sempre dá certo. Cara, são vários entraves, assim, né? Às vezes o cara vai comprar, vai usar FGTS, o imóvel usado já foi usado FGTS, não dá para usar. Então, trava um monte de coisa, é muito mais complexo. Então, eu sempre oriento a ir pelo caminho mais fácil. Usar o relacionamento que você já tem. Todo mundo tem relação num clube, na igreja, os amigos da escola, os vizinhos, cara, é ali, é o pessoal que você já conhece. Depois você vai aprender a prospectar cliente, que a gente fala assim, fazer oferta ativa para cliente frio. Você vai ligar pro cara, o cara tá lá trabalhando, ele nem estava esperando tua ligação, você, tudo bem e tal, queria te oferecer alguma coisa, nem sempre é assim que você vai abordar, eu né? acho que essa é a mais difícil, a cold call, né? Ligação fria. Exatamente. Cara, como é que você meu número? Exatamente. Quem te passou meu número? Nossa. Então, assim, aí você fica... hoje já é uma coisa que eu não costumo fazer. Eu acho que nem deve converter muito, sabe? Não, isso dá muito mais trabalho. Hoje o que eu costumo fazer é, eu vendo hoje de uma forma totalmente despretensiosa. Eu vou visitar um amigo meu, cara, às vezes tá tudo bem aí? Posso fazer uma visita para você? Não, vem aí, vamos tomar um café. E eu vou lá para conversar. Aí você conversa. Eu vou lá, fico conversando, tal, tomo um café, e dali a pouco ele vai falar, e o mercado, como é que tá? E como é que estão as coisas? Tá vendendo, não tá? Você tem alguma coisa aí meio barato, tal? Ou às vezes ele fala, não, tô querendo vender, comprei um apartamento lá na praia, queria trocar aqui. Então, assim, uma oportunidade vai aparecer. Ou às vezes ele fala, meu sogro tá com um negócio aqui, meu pai, entendeu? Então alguma coisa vai acabar aparecendo. Porque o imóvel, cara, ele é um negócio que todo mundo tem alguma relação com o imóvel. Quer seja o imóvel próprio ou através de locação. Sim. Né? A necessidade de abrigo é uma necessidade que nasceu junto com o ser humano. Então, a gente nunca vai deixar de ter isso. Né? E tem outra coisa, né? Geralmente a casa, digo assim, o lar, né? Cara, é teu espaço de refúgio. Exato. É onde você se fecha ali e os problemas estão para fora da tua casa, né? Quer dizer, o chefe tá fora da casa. O abrigo, os como eu falei. Exatamente. O cara... Eu mesmo, nossa, eu até... A gente tava conversando esses dias, eu e minha esposa. Eu falei assim, eu prefiro 1000 vezes gastar com a minha casa do que viajar. Entendeu? Sim. Porque a viagem você pega e você viaja, beleza. Aí você vai ficar ali, sei lá, 2 semanas fora. Legal, tal, não sei o quê, papapá. Só que a casa, se você faz investimento, que seja, sei lá, comprar uma almofada... Você coloca um guarda-roupa que já organiza um monte de coisa, um armário. Cara, você tem que ficar num ambiente que você se sinta bem, né? 360 dias no ano. Sim. Né? Você passa mais tempo dentro de casa do que fora de casa. Exatamente. E aí, né? Então,
A gente veio de uma geração que era muito difícil, né? Muito difícil ter casa, não era todo mundo. Eu lembro que a primeira casa... Meu pai, na verdade, quando eles casaram, eles tinham uma casa lá na faculdade, lá embaixo. Lá. Hoje tem o prédio lá, o Recanto Verde, 2 quadras antes da onde a gente morava. Então, lá nos anos 80, para chegar lá era bem difícil. Então, a primeira casa dos meus pais foi lá. Aí depois a gente morou numa casa no centro, mas daí era alugado. Foi nessa época que meu pai abriu a empresa dele. E uns 2, 3 anos depois a gente comprou uma casa no Guarujá, que foi a casa assim, que a gente viveu por mais tempo. E era uma casa de BNH. Então, assim, acho que o Floresta, o Guarujá e o Parque Verde foram 3 bairros que foram basicamente construídos em Cascavel através do BNH, extinto BNH. Então, eu sou um cara muito entusiasta dessas iniciativas populares, porque no longo prazo elas vão tirar uma família inteira do aluguel. Né? Então, assim, naquele momento o casal foi para aquela casa lá e depois, né, que os pais morreram, os filhos provavelmente vendendo aquela casa, cada um já tem uma entrada para comprar um outro imóvel. Sim. Né? Então, na divisão da herança, eles vão ter já uma graninha para, de repente, dar uma entrada e comprar alguma coisa para eles. Então, assim, você tira, de repente, mais do que uma geração do aluguel, né? Então, assim, a gente morou lá por muito tempo. E eu lembro que o fato da gente ter esse imóvel sempre nos trazia segurança. Porque como o pai tinha muito esse negócio de empreender, abriu uma empresa, tal, não deu certo, vai para outro, tal. Então, na época que não dava certo, que você fica sem crédito, que você fica, né, com o nome sujo, que ninguém te ajuda, a nossa casa estava lá. Então, assim, a gente voltava, morava lá, não pagava aluguel, era muito barato morar lá, porque era só as despesas do mês, né? Então, assim, acabava se recompondo financeiramente para daí ir para uma outra empreitada. Então, isso aí, cara, quando a gente não estava aqui, que a gente estava de repente em outro lugar, que a gente ia para fora, outra cidade, o aluguel dali pagava o aluguel de onde a gente estava. Então, uma coisa que eu sempre falo para meus clientes, cara, compra um imóvel, nem que você não queira morar. Você fala, pô, eu quero morar numa casa, mas você pode comprar um apartamento, compra. Sim. E aí, com o dinheiro do aluguel do apartamento, você mora numa casa. Sim. Aluga uma casa e mora. Então, assim, ter um imóvel, a pessoa ter condições de comprar um imóvel e não comprar é uma fatalidade, cara. E aí entra uma outra pergunta. Os imóveis que estão ofertados em Cascavel está saturado ou não? Porque a gente vê construção em tudo que é lugar, né? Na verdade, Cascavel não está saturada de imóveis. A gente ainda tem uma demanda imobiliária muito grande em Cascavel. O problema maior hoje dos imóveis estarem em estoque é a questão do crédito. Hoje a gente tem assim, vamos dividir em 3 faixas de renda para ficar mais fácil. Quem utiliza do Minha Casa Minha Vida, que são imóveis até 500 mil, consegue uma condição boa e tem crédito disponível. Desde que ele tenha o nome limpo, ele tem ali uma renda de até uns 12 mil, 13 mil reais, ele consegue comprar um imóvel até 500 mil. Aí a gente tem a classe média, que é o que mais está sofrendo agora, porque geralmente tudo bate primeiro na classe média. O cara está no emprego bom, ele tem uma redução de salário, ou ele é demitido, tem que ir para outro, ou às vezes o cara é um profissional liberal, né? Os negócios dele acabam diminuindo. Então a classe média é que mais sofre. E aí o pessoal que tem a renda mais alta, esse pessoal sempre está fazendo negócio, né? Então hoje a gente percebe o mercado assim, o que tem no Minha Casa Minha Vida, né? Conforme o pessoal vai tendo crédito disponível, nome limpo, renda suficiente, os imóveis estão saindo. E os imóveis de alto padrão envolve daí outras coisas, tem permuta, o cara faz um parcelado direto com o vendedor, o cara faz 10 parcelas de 100 mil, né? Não é uma realidade de todo mundo, mas acontece. 20 vezes de 50 mil. Então, assim, o alto padrão é diferente a pegada, né? Então a gente percebe que no alto padrão e dentro do Minha Casa Minha Vida acaba tendo muita rotatividade de imóveis. Então o que está acontecendo hoje de ter estoque em Cascavel é justamente por causa dessa dificuldade do crédito para a classe média. A gente tem muita coisa hoje em Cascavel de 400 a 800 mil, 900 mil. E é justamente nessa faixa de renda que está a classe média. A gente tem muito imóvel aí no Tropical,
né? A gente tem a região lá do Universitário, tem o Veredas, o Verona, o Padovani, tem muitos imóveis nessa faixa de valor, né? Então a gente percebe que esses são os imóveis que estão ficando estocados. E aí é uma questão de problema de crédito. Crédito. Eu considero principalmente uma questão de crédito. Mas a gente percebe, até por a gente trabalhar com locação lá na imobiliária, a gente percebe que tem muita gente vindo de fora. A gente tem pessoas vindo de várias regiões do Brasil e até do exterior, muita gente vindo de fora, muita gente da Venezuela, já vi haitiano comprando imóvel. Então, assim, esse pessoal está vindo. E esse pessoal, conforme eles vão conseguindo renda, eles vão conseguindo buscar recursos, eles acabam comprando também. Então, muita gente está vindo para Cascavel. A demanda por imóvel em Cascavel não vai acabar tão cedo. É uma cidade que está em pleno crescimento. A gente tem aí um plano diretor que está favorecendo muito a expansão da cidade. Então, não é uma cidade que tem uma realidade diferente de muitas outras do Brasil. Esses dias a gente entrevistou uma pessoa e falou que Cascavel está usando acho que 18% da área, né? Da área, meu Deus do céu, tem, né? Tá louco. E hoje, assim, né? O cascavelense tinha um problema, poxa, o cara mora lá na região norte. Hoje, para você sair da região norte e chegar no shopping Catuaí, é 10 minutos. Né? Então, a própria mobilidade vai favorecendo algumas coisas também, né? Jackson, e você tá lá na MIC também. Hoje eu faço parte da diretoria da MIC. O que você faz lá na MIC? Então, o convite para participar da MIC foi através do ex-presidente, né, o Giovanni Borges, que é um grande amigo aí, e convidou para se associar, né? A partir do momento que a gente começou a ter um relacionamento, ele nos orientou, falou, olha, né, a associação é boa, vocês vão ter, explicou todos os benefícios, né, toda a carteira de serviço que a MIC disponibiliza para os associados, né, uma série desde convênios, né, poxa, certificado digital, uma série de coisas que facilita muito. Então eu comecei a participar lá primeiro como associado, e aí surgiu um convite para representar a MIC num conselho municipal, que foi o Conselho de Meio Ambiente, que eu estou lá até hoje. Que legal, parabéns. Então eu participo representando a MIC no Conselho de Meio Ambiente e agora, a partir desse ano, também no Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. São dois conselhos. E aí mudou a gestão esse ano, né? E aí, como eu já estava participando de um conselho, estava, de certa forma, bem ativo na associação, me convidaram para fazer parte da chapa da diretoria, da nova diretoria. E aí eu entrei como diretor. E eu faço parte, hoje eu sou vice-presidente do Conselho Deliberativo. Então todas as decisões que a diretoria precisa tomar e tal são sujeitadas ao Conselho. Né? Então assim, vamos dar um desconto de um mês na mensalidade para os novos associados. Aí vai para o Conselho, se a gente achar que é viável ou não, a gente analisa daí, né, tudo, né? Sim. Aí a gente acaba... Então é uma série de decisões. Vai precisar contratar mais um funcionário, vai precisar demitir um funcionário. Sim, então tudo fica sujeito ao conselho. Todas as ações da presidência acabam passando por nós. Cara... E hoje lá é o Dr. Viale, que é o presidente do Conselho Deliberativo, eu e a Andréa Tomazelli, que é a secretária. Daí a gente tem, no total, acho que são mais de 20 diretores, né? Nossa, bastante gente, Bastante né? gente. Bastante gente. Que legal. Não, a MIC, pô, tem uma super tradição em Cascavel, né? É a maior associação de microempresas do Brasil. E é uma das maiores associações do Paraná. Que legal. Então, assim, premiadíssima. É uma associação que está fazendo agora 41 anos, né? Então, assim, tem uma história assim, que não é só de Cascavel, né? Sim, a região então, toda, assim, né? Na verdade, atende o estado inteiro, né? Que legal. Então, assim, a gente tem várias regiões aí que... onde não tem nenhum tipo de associação, né? Ou às vezes a própria associação comercial e industrial não tem tanta força, né? Acaba recorrendo à MIC, que já é uma associação já de nível estadual. A gente consegue, de repente, algumas demandas a gente consegue resolver por ali. Então acaba trazendo muita força, principalmente para o microempreendedor, que é aquela mulher que tem um salão de beleza, o cara que tem um restaurante pequeno, ele né? Empresa familiar. É o que precisa desse apoio, né? Exatamente. Da sociedade como um todo. Jackson, cara, prazerzaço falar com você. Espero que tenha sido uma experiência boa aí, né? Participar do nosso podcast. Interessante porque, assim, muitas vezes a gente fala em corretor imobiliário,
mas a gente não para refletir todas as nuances que tem, né? Não é só vender o imóvel, você entender qual imóvel que é melhor para quem tem essa questão da fase dos clientes, né? Cada fase momento, de vida, né? momento. E você conhecer gente, né? Então não pode ter vergonha, tem que ir lá oferecer, tem que conversar, tem que, né? E a melhor venda é aquela que não é uma venda forçada, Cara, aquela assim, venda que... Eu falava muito para meus corretores lá quando eu tinha a equipe de vendas, que, poxa, tem dia que você tá para baixo, tem dia que você chega lá e fala, cara, hoje não queria ter saído, né? Aí eu sempre falava, cara, vai ver algum amigo seu para você fazer uma visita, ou às vezes vai em alguma imobiliária, tem algum corretor amigo seu, vai lá, toma um café com ele e tal. E isso, cara, acaba abastecendo novamente, sabe? Então, assim, uma das melhores coisas de trabalhar no mercado imobiliário é que toda hora você está se renovando, toda hora você está aprendendo alguma coisa com alguém, você precisa estar conversando. É uma necessidade básica do profissional de vendas, é estar em contato com as pessoas. Então, isso, assim, até para o ponto de vista de saúde, né? É importante que você também tenha muitos relacionamentos e converse com as pessoas. Então, eu sou extremamente feliz nesse ramo, assim. Eu não sei se a minha vocação é essa, né? Minha vocação é família. Em primeiro lugar é família. Ganhar dinheiro é uma coisa que eu vou ter que ganhar em algum lugar ou outro. Claro. Né? Mas, assim, eu me sinto muito feliz de trabalhar como corretor, de poder, poxa, ver a pessoa comprando o primeiro imóvel, a pessoa ganhando dinheiro com o imóvel, que eu falei, cara, compra aqui que vai dar bom. A pessoa vem e fala, pô, cara, nossa, foi o melhor negócio que eu fiz. Às vezes, quando a gente trabalha com locação também, poxa, vários clientes que era inquilino nosso, e aí o cara falou, viu, vamos começar a fazer um planejamento aqui pra gente comprar um imóvel? Vamos, aí o que você quer fazer? Você quer guardar o dinheiro? Você quer quer ver uma carta de crédito, fazer um consórcio, alguma coisa? E aí a pessoa ficou morando ali e tal, falou, cara, contemplou minha carta de crédito, vamos comprar um imóvel. Então, assim, eu acho que o relacionamento bem feito, você tratando as pessoas sempre assim, de uma forma com muita empatia, eu acho. Eu tenho esse problema de tratar as pessoas com muita empatia. Então, às vezes, acabo me colocando no lugar da outra pessoa, até em desfavor de mim. Então, assim, eu acho que você tratar as pessoas com empatia e você ter um bom relacionamento, evitar confusão sempre. Às vezes você engole um sapo ali para você, sabe, fala, não, cara, deixa quieto isso aqui, né, bola para frente. Eu acho que isso acaba trazendo muito benefício depois. Com certeza. E quem quiser conhecer mais do Jackson, já pediu para você olhar aquela câmera ali, como é que o pessoal pode te achar, acompanhar aquelas fotos maravilhosas dos imóveis no Instagram? Cara, as fotos maravilhosas, assim, o segredo é a edição, né? Ângulo e edição. Então, assim, a principal ferramenta minha hoje é o Instagram. Eu não gosto muito de depender de ferramenta, mas o Instagram hoje é onde eu mais estou presente. Então, o meu Instagram é jackson.ocorretor. E esse Instagram aí me acompanha desde o início mesmo, né? Então eu estou muito presente lá, acabo trabalhando de uma forma muito efetiva. O Facebook também, jackson.ocorretor. O site é jackson.ocorretor, sem ponto. Então, basicamente nas redes que eu trabalho. Então ali você vai ter sempre um contato comigo, né? O meu WhatsApp também está disponível também no Instagram. Mas eu posso falar o número aqui, 45 99807 8273. Então ali você tem também um contato comigo. Hoje, cara, uma coisa que mudou bastante, que eu trabalho muito hoje, o status do WhatsApp, porque eu consigo trabalhar de uma forma muito mais objetiva. O Instagram, às vezes eu posto lá e o Instagram acaba entregando muito pouco. Olha só. Ontem eu fiz uma postagem, eu tenho um perfil com 4.000 seguidores. Basicamente, 200 pessoas viram o meu story. Aí no meu outro perfil do Instagram, que é o particular, eu fiz uma postagem de uma foto que eu tenho 600 seguidores e 300 viram o meu story. Coisa, então, né? assim, eu vejo que ele entrega muito mais no perfil pessoal do que no profissional. Então, a métrica do Instagram ou das redes sociais, elas vão mudando a cada tempo. Então, é necessário que o profissional acabe acompanhando isso para conseguir ter um retorno melhor.
E eu não me sinto muito confortável com isso. Por isso que eu prefiro ir no corpo a corpo. Né? Que legal. Eu uso a rede social mesmo como relacionamento. Por isso que você não vai ver tanta foto de imóvel lá. Basicamente o que tem de imóvel no meu Instagram é coisa que ou só eu tô mexendo, ou é exclusivo, até para não ficar, né, queimando o imóvel. Você fica postando muitas vezes o mesmo imóvel, acaba vira então eu tomo muito cuidado com isso. Ou o imóvel é exclusivo, é uma coisa que meio que só eu ou outro corretor tem, então para não ficar queimando. E até mais para fazer relacionamento mesmo, conhecer as pessoas, ter um contato com um amigo ou outro, para a gente poder depois ir pessoalmente, né? Pessoalmente é onde a coisa acontece. Maravilha, Jackson, muito obrigado. Esse foi o Marketingcast, Estratégias de Guerra para Dominar o Mercado. Comenta aqui o que você gostou desse podcast e nos acompanhe sempre.